É uma satisfação retomar para tratar de assuntos associados a questões da história da humanidade. E evidentemente que entre as efemérides mais importantes da Igreja Católica, no mês de agosto se comemora a Assunção de Nossa Senhora. E eu tive a grata felicidade de, nessa data, te ver nascer, exatamente no dia 15 de agosto, onde realmente a oportunidade que se comemora o fato da igreja celebrar esse evento decisivo da história da humanidade, que um ser humano, uma mulher, ela foi assunta ao céu, o que significa dizer que ela foi diretamente da terra com corpo físico da terra para um outro tempo, outro espaço que nós denominamos céu. Se é que se pode falar em espaço, porque espaço supõe dimensão. E céu seria um lugar onde não há espaço, ele é ilimitado, é absoluto. Mas como ela tinha um corpo físico, há necessidade de compreender que ela foi levada ao céu com o corpo, isto é, com a dimensão física. Portanto, ela ocupa um espaço. Por isso que se fala que o céu é uma maneira humana de dizer um espaço também, porque ocupa um corpo, assim como ocupa o corpo de Jesus, que sendo Deus e homem, ele ascendeu ao céu por força própria, ao passo que Maria foi assumida, foi levada aos céus, por uma ação que se atribui, na linguagem tradicional da igreja, à ação dos anjos, isto é, seres que, por serem puros espíritos, teriam levado ela ao céu, o que pareceria uma coisa paradoxal, porque o espírito é de outra natureza, mas é uma maneira de dizer, ela foi conduzida ao céu, embora por força não de um agente físico, mas de um anjo que representa esse poder de Deus de levá-la com corpo e espírito, porque ela é corpo e espírito, como todos nós, foi levada ao céu. Por quê? Porque tem que se associar a um outro dogma da Igreja Católica, que é o dogma da Imaculada Conceição. Isto é, de que ela foi concebida sem pecado. Porque há uma afirmação, eu ia dizer uma presunção, mas na realidade há uma afirmação categórica da história desde o Antigo Testamento, que o ser humano teria pecado, ou pecou, digamos assim. E o pecado consistia em quê? Uma rebelião, uma rebeldia a uma ordem divina. Então, a origem do pecado, isto é, uma rebelião, uma ordem divina, não atingiria essa mulher concebida sem pecado, a despeito dos seus pais Joaquim e Ana serem seres humanos. E sendo seres humanos, eles teoricamente seriam atingidos pelo pecado. Todavia, ela teria sido concebida, isto é, quando foi concebida como ser físico humano, foi concebida sem pecado. Então, ela foi levada aos céus. Essa temática, portanto, ela já envolve uma série de questões a serem examinadas e questionadas e avaliadas. E nós temos de nos convencer que é do espírito da fé cristã, o espírito crítico. Os grandes doutores da igreja foram extremamente críticos, exemplo de Santo Agostinho, Tomás de Aquino, entre eles. Por quê? Porque é na necessidade da inteligência humana se coadunar com a fé. Aparentemente ela se contrapõe, mas nada tão
absurdo do que contrapor uma coisa à outra, uma vez que as duas são manifestações para quem crê de Deus. Então, a ciência conduz à fé e a fé provoca a ciência. Os verdadeiros cientistas, os verdadeiros filósofos, os verdadeiros teólogos buscam sempre novas clarividências para poder tornar compreensível aquilo que aparentemente é incompreensível. A nossa fé cristã, ela é, desde a sua origem, impregnada de mistérios. Nós temos de nos posicionar dentro da realidade, não só temática, teórica, como também dentro da realidade histórico-cultural. Nossas bases são vinculadas ao Antigo Testamento. Nossas bases estão vinculadas à história de um povo que viveu no Oriente Médio, que tem as suas próprias características e cujos documentos históricos estão compactados em livros que se chama a Bíblia, cujo nome Bíblia se origina da cidade onde esses documentos foram encontrados, que é uma cidade da antiga Fenícia, se chama Biblos. Daí onde foi encontrado o conjunto desses livros, e aí se identificou que a Bíblia era o livro originário identificado naquele local, que era a história desse povo. Então, a Bíblia é um pressuposto, digamos, o fundamento, é o berço onde nasce toda a teologia cristã. Portanto, nós, sendo cristãos, temos de evocar, ou evocamos por natureza, em função das nossas próprias origens, teórica e teológica, a Bíblia conhecida, que é a Bíblia dos hebreus, dos povos que habitavam aquela região. Tá? Hoje, essa Bíblia é, sobretudo, mantida, preservada, não só pelos cristãos católicos, não só pelos cristãos em geral, como também pelos povos do Oriente de origem israelita, porque o Israel mantém a tradição hebraica, não só os israelitas, mas em especial os judeus, que é um dos grupos dos antigos descendentes de Jacó, que se dispersaram, entendeu? Mas que mantém aquele mesmo fundamento básico, teórico, teológico, que é a nossa tradicional Bíblia, como também dos árabes, muçulmanos, entendeu? Por quê? Porque é o mesmo fundamento, é a mesma base, é a mesma origem, com conotações diferenciadas. Nós, que no caso somos católicos, portanto, universais, a pregação de Cristo é estender ao universo dos seres humanos a graça da salvação e da promessa que foi feita originariamente a Abraão e seus filhos para sempre. Então, esses que são católicos e que, portanto, são os que defendem a universalidade da graça, que ela sempre foi... Jesus, ele declara que Deus nos tornou, ou melhor, Deus viabilizou a salvação a todos, portanto, a igreja ela abrange a universalidade dos seres humanos, a despeito de eles terem tido origens as mais diversas ao longo de qualquer tempo histórico, ao longo de qualquer território ocupado na face da terra e ao longo de todos os tempos. A mensagem é a mesma, tanto para os anteriores como para os posteriores a Cristo. Só que os que vivem depois de Cristo têm definida, clarificada pelo testemunho de Jesus Cristo, essa característica de que ele venceu a morte. Entendeu? Vencendo a morte, se compreende que o pecado foi vencido.
Até porque, se nós formos analisar a questão sob um prisma um pouco mais, digamos assim, mais amplo, mais, digamos assim, abrangente, a associação a relação entre pecado e morte é muito, muito, muito associada. Eu lembro até um episódio, agora que já estamos tocando nesse assunto, de um evento que eu experimentei a questão de uns 30 anos atrás, por ocasião de uma viagem onde, com meus irmãos, alguns dos meus irmãos, estávamos querendo ir para a Bolívia e chegando em Corumbá, seria a porta de acesso para a Bolívia, no Mato Grosso, Corumbá, assistimos uma missa em que o pregador, que era, por sinal, italiano, nos dizia na sua homilia de que a morte significava o próprio pecado. E Jesus, tendo vencido a morte, tinha eliminado a possibilidade do pecado. Então, aqueles que acreditavam em Jesus Cristo, sabiam que nunca iriam morrer. E tinham a convicção de que aquela vida é eterna. Então, em que consistiria a morte? Em recusa da vida, em recusa do amor, em recusa de Jesus Cristo. Isso seria a morte. A morte aparente, física, ela depende de uma transferência de um tempo para outro, de um espaço para o outro. Eu me lembro dessa homilia que me fascinou, porque todo esse conjunto de ideias históricas de espaço, de inferno e tal, na realidade, o inferno quer dizer a própria ausência da vida, a eliminação do poder ter vida. Então, todo o conjunto dessa literatura, um pouco folclórico, talvez não é o próprio, impróprio dizer a palavra folclórica, mas talvez um pouco associada à forma de expressão humana de dor, de sofrimento, de tortura, de angústia, de sofrimento, de mal, isso é tudo que é péssimo encarnado no inferno. Mas o inferno é a própria ausência de vida, a perda da esperança de tudo. Quem tem amor sempre tem a chance da salvação. Então, eu me lembro dessa prédica que até hoje me atrai, me faz entender uma determinada interpretação teológica de que a ausência do amor é a ausência, que é o pecado. O pecado em si não é ele é objetivo enquanto a prática que você faz porque a tua intenção é pecaminosa. Mas o ato em si não seria pecado. O ato em si, ele é um ato em si, digamos, indiferente entendeu? Mas a ação é que gera o pecado, porque envolve não só o dado da ausência do bem, como a vontade de praticar, ou a responsabilidade, ou melhor, a falta de responsabilidade de cumprir a missão de preservar o amor. O pecado é exatamente essa ou intenção de agir contra o amor, ou a falta de da consciência da possibilidade de tu superar essa própria fraqueza da tendência do mal. Muito bem. Então, hoje tivemos aqui essa homenagem ao mês de agosto, homenagem à Nossa Senhora, à Assunção de Nossa Senhora, uma data tão importante que precisa ser lembrada, ser comentada e a gente poder trazer aos nossos telespectadores com tanto carinho e a orientação do nosso professor de História, professor Luiz Maria Grezana. Muito obrigado, professor. Eu gostaria de falar mais uma palavrinha sobre um detalhe, uma das coisas essenciais. É o problema da catequese. O problema é que nós, na realidade, não somos catequizados. Nós temos rudimentos de conhecimentos bíblicos e teológicos.
Então, nós acabamos aprendendo algumas verdades que são essenciais, mas nós não nos aprofundamos dentro dela. Então, o que acontece? No fundo, nós repetimos aquilo de sempre, que é o creio, que é a base. Nós tendo o creio em Deus Pai Todo-Poderoso, na realidade nós temos a síntese de toda a fé. Mas não basta, porque precisa entender o que quer dizer cada palavra do creio. E temos que entender que a nossa realmente lição essencial, que é o fundamento de toda a teologia, é o Pai Nosso. Porque primeiro nós adotamos um pai, que é o pai. Quem é pai, ele gera por amor, entendeu? E nesse ato, quando nós rezamos o Pai Nosso, nós estamos nos dirigindo àquele que é o autor de todo ser, de toda a vida, de tudo. E, portanto, nós estamos já nele. Essa que é a grande verdade. Nós estamos dentro, nós estamos em Deus. Então, nós aceitamos estar em Deus quando nós rezamos o Pai Nosso. Entendeu? E dizemos que Ele está no céu. Por quê? Para nós dizer que Ele está acima de qualquer limitação. Ele está... o céu para nós representa o todo da felicidade, o pleno. Mas para nós temos que identificar como uma forma física de céu, para dizer beleza, para dizer prazer, satisfação plena, absoluta e total. Então, que está no céu, santificado seja o vosso nome. Nós estamos dizendo que nós sabemos que Ele é santo acima de tudo, é santo porque é santo por si mesmo. Venha a nós o vosso reino. O que nós queremos dizer? Nós sabemos que o reino de Deus é o reino da felicidade, da plenitude do prazer. Então, quer que nós incorporemos nele. Ele nos diz isso. Venha a nós, seja feita a vossa vontade. Eu adiro aquilo que Ele quer de mim. Ou eu me recuso, mas eu rezando, eu estou dizendo que eu adiro. E diga, seja feita a vossa vontade. Tanto aqui como em todos os espaços possíveis e limitados, o trans-espaço, tudo que é possível. Entendeu? E aí vem outra parte. Perdoe a condição de eu ser pecador. Não porque outrora, embora nós tenhamos essa associação com a nossa origem, não porque Adão, que é igual a mim, que é igual a ti, entendeu? Não porque ele pecou, então, mas é porque eu peco. O pecado original não é um pecado, como a gente costuma dizer, de origem. Mas é preciso entender de origem com a nossa própria limitação. Entendeu? Essa origem do pecado, ou melhor, o pecado original, quer dizer, não é porque o Adão foi o nosso primeiro ser humano racional que optou por uma infringência à bondade de Deus, que eu estou atingido. Jesus disse, não há pecado dos pais, nem dos seus ancestrais que tu age mal. É porque tu tem que fazer a tua opção. Entendeu? Então, perdoa o meu erro. Perdoa a minha ação que não corresponde à tua vontade. Assim, aí vem a nossa contrapartida. Nós temos que dizer também que assim como Ele nos perdoa, nós sendo filhos de Deus, também vamos perdoar o nosso irmão. Porque também ele é filho de Deus. Como eu tenho o direito de opção, e aí que vem o detalhe do mérito ou demérito, do pecado, se eu não perdoo, aí sim eu estou pecando. Porque deixa de me identificar com aquilo que Deus é amor. Ele se faz presente em mim e quer que a minha ação se estenda ao outro. Então essa compreensão de que seja feita a vossa vontade, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido,
é a essência de tudo. E a felicidade está nisso. Por quê? Porque se nós temos um pai, se nós nos identificamos com esse pai, se nós perdoamos, nós não estamos, digamos, nós não estamos comprometendo a nós mesmos, porque nós estamos superando a contingência da nossa limitação, porque nós estamos nos identificando com Deus ao perdoar aquele isso eu estou praticando o mesmo perdão que Deus faz para mim, é aquele que agiu contra mim, que praticou um erro contra mim. Então, eu me redimo pela minha própria vida, pela minha ação. Entendeu? Esse sentido, quando aí nós completamos, mas livrai-nos, não nos deixeis. Eu vivo dizendo, tu sabe quando eu digo, não nos deixeis cair em tentação. O que é a tentação, meu Deus do céu? É duvidar de Deus e duvidar de ti mesmo, que também é Deus. Tu é Deus porque está incorporado em Deus. Então, esse ato de duvidar de Deus é o que vai me fazer mal. Nós temos que ter confiança em Deus e confiança em nós mesmos, porque nós somos parte de Deus. E nos livre do mal, porque o mal existe. Por que ele existe? Porque não é tudo perfeito. Nem todas as árvores produzem o fruto no mesmo dia que ela foi plantada. É preciso ter um ciclo no tempo. É preciso que ela desenvolva, que desenvolva o seu cerne, que cresça, que tenha folhas, que tenha frutos, que ela cumpra a sua missão. Então, o mal é em querer ultrapassar os limites das próprias coisas. Respeita a natureza das coisas, entendeu? Mas dá vazão ao teu potencial. Nunca seja omisso. Eu sou fascinado com São Bento. Ora et labora. Trabalho é essencial. Um cidadão que não trabalha não merece comer, dizia São Paulo. Isso é da essência da doutrina. O trabalho é connatural, a necessidade do homem cumprir a sua missão humana, através de qual transfere para o teu potencial a recuperação da própria natureza, que é limitada, aperfeiçoando-a, melhorando-a, fazendo com que ela produza bens, e não caindo nesse primarismo ridículo de que a terra é perfeita. Não, ela é perfeita enquanto é fecunda. É o gênio da inteligência que faz com que a terra seja apta a se tornar cada vez melhor. E esse negócio por isso que as questões ambientais não é o preconceito, deixar que as coisas sejam como são. Nós temos que fazer as coisas serem melhores do que são.